Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui ao Minha Casa, Tua Casa. Estamos já em direto, depois de alguns problemas técnicos que não permitiram entrarmos há 10 minutos atrás, mais ou menos, às 10 e um quarto, como prometido. Temos vários convidados aqui, convidados muito especiais para falarmos sobre alguns temas do momento e vou puxar já aqui o primeiro, que é o Luís Filipe Cristóvão, que é multifacetado e ele vai entrar agora aqui já comigo. Muito boa noite, Luís. E Olá, boa noite. as pessoas já te conhecem de diferentes palcos, de lerem, de te ouvirem, de te verem, e estamos aqui para falar sobre alguns temas interessantes sobre futebol, digamos assim, porque estamos num momento difícil para todos. Não há futebol, estamos todos em quarentena, uns mais do que outros, porque alguns ainda têm de se deslocar para o trabalho. Como é que tem sido para ti, antes de mais, viver este momento onde há pouco futebol em direto para ver, mas tu ainda tens visto, que eu tenho acompanhado nas redes sociais, ainda vais vendo tudo que podes, não é? Sim, vou vendo o que posso nos diretos do passado fim de semana e também fui aproveitando para me ir preparando logo nos primeiros dias em que fiquei mais por casa, a selecionar alguns jogos do YouTube e também a tirar alguns jogos do Instat para ir algumas coisas rever, outras estar a ver pela primeira vez, para de alguma maneira também passar o tempo com o futebol a que estamos habituados, não é? Agora uma dose diferente, a um ritmo também bastante diferente, provavelmente a voltar um bocadinho à experiência de estar a ver o jogo sem ser como trabalho, portanto, como lazer, vai-se aproveitando para passar o tempo. Exatamente. E isso acaba por ser uma boa experiência dentro desta situação que era obviamente indesejável. Tens visto, eu vi que estiveste a ver o futebol brasileiro. Hoje também houve a Superliga Turca, aliás, com vários portugueses em ação, vitória Sim. do Godespa, do Beto e do Castro, por exemplo. Tens visto algum documentário, procurado outras coisas que às vezes o tempo e também com o ritmo que nós temos não temos tempo? Tens procurado esse tipo de situações? Sim, olha, ontem calhei a apanhar na Sport TV mais o documentário sobre o Kenny Dalglish, no Liverpool, que aconselho, portanto, está na box, quem quiser puxar para trás, passou ontem à tarde. Foi o documentário que estive a ver ontem à noite ligado ao futebol. Tenho andado a ver alguns jogos do Bragantino, que é uma equipa que eu tenho andado a seguir esta temporada no Paulista. E no passado fim de semana aproveitei para ver todos os jogos do Girabola que passaram na Sport TV e na Bola TV, que é um campeonato que agora tenho pouquíssimo tempo para ver, mas um campeonato que há uns anos atrás eu acompanhava assim e seguia mais de perto, com as transmissões na TPA, o canal angolano também que está aí no cabo, e via todos os fins de semana. Portanto, foi um fim de semana de viagem no tempo para ver esses jogos do Girabola. Recordar alguns jogadores que já não via há uns tempos e também ali malta nova que tem estado ou na seleção A ou na seleção de sub-17 que esteve no Mundial passado, jogadores Exato. angolanos que vale a pena. Deixa-me só dizer, para quem nos está a acompanhar no YouTube, que podem comentar, podem colocar perguntas para os nossos convidados, neste caso é o Luís. Vamos ter daqui a pouco o Arthur Silva, o Cândido Costa e o Cheinho, já estão em aquecimento, já estão preparados ali para entrar e vocês soubessem, por exemplo, o aquecimento que faz, os alongamentos do Cândido Costa, mas pronto, já lá vamos. Para já, vamos... o Cândido já está a dizer, tem de ser sempre o Cândido, mas... mas tem de ser. Mas o tema desta noite em especial é o europeu. E não pela notícia que soubemos hoje, mas acima de tudo porque quem gosta de futebol gosta dessas grandes competições, Luís, tu também, e escolheste um euro bastante especial para ti, naturalmente, e não só para o futebol mundial, já vamos perceber, foi o Euro 2000, o Euro 1988, assim aqui é, não é? É 88, exatamente, século passado. Escolhi esse euro por razões muito emocionais. Por um lado, creio que foi a primeira assim, grande competição que acompanhei com máxima atenção de ver os jogos todos. Tenho muitas memórias também do México 86, mas o Euro 88 é claramente aquele campeonato que eu vi inteiro, ou o primeiro a ver inteiro. Depois também um outro facto curioso
e que eu menciono muitas vezes o Euro 88, de todas as coleções de cromos que eu fiz na minha infância e adolescência, a do Euro 88 foi a única caderneta que eu consegui completar, e portanto ganhou aí assim um lugar especial também essa competição. E depois, lá está, todos aqueles momentos que ficam na memória. Já vamos vendo os momentos aqui em baixo, não é? O teu Exatamente, momento, o teu jogador. já vamos aí Eu vou mostrando olhando. já, Luís, até para um Sim. momento que tu falas, que é a final Holanda-União Soviética. Vou mostrar aqui já a quem nos acompanha. Dentro de momentos poderão ver, aqui está. Só ajeitar, porque isto é tudo... Aqui está. Estou a falar e as Sim. imagens aqui ao lado, um grande jogo também de futebol. Exatamente, foi um campeonato especial. Acaba com esse jogo da Holanda frente à União Soviética. As duas equipas já se tinham encontrado no grupo, na altura eram só 2 grupos, eram 8 seleções, e tinham-se encontrado no grupo com a União Soviética a ganhar por 1-0. A União Soviética, se calhar em termos coletivos, era a equipa mais forte deste europeu, que tinha também uma Alemanha muito forte, uma Itália muito forte. Teve também uma grande surpresa, que foi a Irlanda, que se estreou em competições internacionais, a ganhar a Inglaterra no seu primeiro jogo. E quando se chegou à final, essa Holanda, que de alguma maneira recordava a Holanda dos anos 70 e procurava também vingar, conseguindo ganhar finalmente um título internacional, os insucessos nas finais da Holanda dos anos 70, frente a uma União Soviética que, em termos de futebol, era uma máquina de jogar, uma máquina de organização, uma equipa fortíssima, que se encontrou nessa final. A final acaba por ter a seleção da Holanda em grande, conseguir nesse momento que eu destaco, que é o grande gol de Van Basten, que Sim, já vimos há todos, pouco. Mítico, exatamente, mais novos e mais velhos, já todos tentaram medir a impossibilidade geométrica daquele remate, e de facto foi o gol que carimbou a vitória da Holanda, num jogo em que os soviéticos também acabaram por falhar um penalti. E como pediste também para escolher um jogador, e eu já falei do Van Basten no golo, escolhi um jogador da equipa que perde a final, mas que... Diz aí o nome. Mikhailichenko. É relativamente fácil dizer, apesar de, quando olhamos para o nome escrito, parece bem complicado. Mikhailichenko, que era jogador do Dinamo de Kiev, ele esteve, e aliás marcou um dos golos do Dinamo de Kiev frente ao Futebol Clube do Porto nas meias finais da Taça dos Campeões Europeus em 87. Em 88 ainda estava nessa equipa, depois passa por Itália, faz uma época na Sampdoria em que a Sampdoria é campeã, e depois passa para a Escócia, para o Glasgow Rangers, que é onde ele acaba por vir a terminar a sua carreira. O Mikhailichenko era um médio fisicamente muito imponente, mas também muito forte tecnicamente, um médio centro. Uma equipa da União Soviética jogava em 4-4-2. Era de facto era um dos mais jovens também dessa seleção da União Soviética, e confesso que foi daqueles jogadores que me ficou na memória pela sua capacidade. Por um lado parecia que estava em todo lado, era muito, muito, muito forte, e numa seleção da União Soviética que tinha, do meio campo para a frente, uma série de jogadores muito habilidosos, com grande capacidade de drible, e por isso ele marcava um bocadinho a diferença a partir do meio campo. Era também um jogador de remate fácil, e nesse vídeo que também vamos aí vendo... Agora ao serviço do Rangers, não é? Exatamente, portanto já poucos anos depois, quando jogou na Escócia, era um jogador de remate fácil, rematava muito fora da área, e isso acabava também por chamar a atenção para o jovem criança que eu era na altura. Com uma curiosidade, o Mikhailichenko perde a final do Euro de 88 contra a seleção da Holanda, mas no mesmo ano joga nos Jogos Olímpicos, que na altura não eram disputados ainda por sub-23, a seleção da União Soviética disputa esses Jogos Olímpicos em 88 na Coreia do Sul, com uma espécie de uma seleção B, onde havia alguns jogadores que depois vieram a ser muito conhecidos, como o Dobrovolsky e também o Karin, o guarda-redes que jogou no Chelsea, que jogou na seleção da Rússia, durante uma série de anos. Mas o Mikhailichenko joga nessa seleção da União Soviética, ganha os Jogos Olímpicos, marca 5 golos, portanto acaba por ser o jogador mais importante da seleção da União Soviética nesses Jogos Olímpicos.
e não está no Mundial de 90 porque esteve lesionado, depois ainda voltou a jogar no Europeu de 92, mas a partir dessa altura, no início dos anos 90, quando já estava na Escócia, começa também a ser muito afetado por lesões e acaba se calhar por não ter tanta visibilidade como tenho a certeza ele merecia por aquilo que fez nesses anos 87, Dinamo de Kiev, 88 com a União Soviética, quer no Europeu, quer nos Jogos Olímpicos. Vamos chamar agora aqui também o Arthur, que é o que se segue. Arthur, não sei se estás pronto, vou-te puxar aqui para começarmos a falar, neste caso, sobre este 1988, o europeu, ainda bastante cedo para ti, Arthur. Tu trouxeste outros momentos, não sei se queres falar sobre, lembras-te seguramente, ou pelo menos de rever este gol, Estás a falar comigo, de não estou a ouvir. Não está a ouvir aqui o Arthur, não sei se ele... Não me está a ouvir. Não sei se vai conseguir ouvir dentro de momentos. Parece-me que não. Vamos tentar daqui a mais um bocadinho, mas para já vamos recuperar aqui o golo de Van Basten, que Sim. É um momento que toda a gente recorda seguramente. Deixa-me só aqui ir buscar o link desse mesmo final. Aliás, é um dos golos, Luís, que a UEFA considera como um dos maiores de sempre das competições da UEFA, seja de seleções, seja de clubes, e por isso também tem esse momento na história. Vai aparecer novamente entre momentos aqui a imagem. É bom lembrar que esse jogo para os holandeses era um jogo de nervos, não é? A Holanda tinha perdido sempre em todas as finais, estava a jogar contra uma União Soviética que também era uma seleção que tinha um certo historial de falhar nas grandes competições, mas como tinham perdido na fase de grupos, para os holandeses esse era um jogo complicado. Faz 1-0 através do Ruud Gullit, com o lance que eu acho que estamos a ver, será agora, que é esse gol do Ruud Gullit, um gol de cabeceamento a bater o Dassaev, e este 1-0 ainda na primeira parte, portanto, de alguma maneira aliviou ali um bocadinho esse nervosismo que a seleção da Holanda ia tendo na partida, e o gol do Van Basten surge na segunda parte aqui, e lá está, este é o gol mítico, é uma bola que parece que já está perdida, e ele depois de primeira enche ali o pé e faz um remate de um ângulo inimaginável. Quem não viu, quem não tinha visto em vídeo, de certeza que já viu ou desenhos a partir deste golo, ou apenas logos a partir do posicionamento do corpo do Marco Van Basten neste golo. Com essa curiosidade, quer o Van Basten, quer o Ruud Gullit também tiveram depois juntos na equipa do AC Milan, e o Van Basten, infelizmente, também. Curiosamente, não tinha pensado nisso quando escolhi o gol e o Mikhailichenko, mas acabam por ser dois jogadores com as carreiras marcadas por lesões, e o Van Basten, se calhar até de forma mais trágica, acaba por ter muitas lesões e não consegue, numa fase mais adiantada da sua carreira, confirmar todas estas qualidades que eram visíveis e que o fazem estar na história do futebol, não só por este gol, mas este gol de certeza que é um dos golos que faz parte dessa história. Não sei se o Arthur agora me consegue ouvir. Estava a ouvir já te consigo Luís. ouvir, sim. Já consegues ouvir. Não sei se te recordas deste golo de Van Basten. É um golo, quem pode ter nascido em 2000, mas que se recorda na mesma. Eu nasci em 88, portanto o Luís estar a falar de um europeu de 88 é estar a ter aulas de história. Mas sim, já vi várias vezes esse gol do Van Basten. Há outros golos também, e aqui também temos o Luís. De caminho já vamos ter aqui o Cheinho também a entrar, mas para já vamos olhar para as opções do Arthur. E Arthur, tu podias ter trazido 1988 porque és um estudioso do futebol, mas trouxeste o Euro 2000, também toda a gente recorda. O teu momento foi um Portugal-Inglaterra, que também, para quem viveu isso, mesmo de fora, eu estava em Portugal a ver esse jogo, como se calhar todos nós, e toda a gente se recorda. O jogador que escolheste foi Rui Costa. Foi Rui Costa porque nesse jogo fez 2 assistências e um passe antes do meio campo. Não vou dizer que é uma assistência, mas é um passe antes do meio campo. Depois para o Figo, para aquele golaço que fez contra a Inglaterra, que era a baliza, era defendida pelo Seaman, que já tinha feito uma grande defesa a um remate do Rui Costa antes.
antes dos 2 golos da Inglaterra. Exatamente, vemos aqui as imagens desse jogo, o primeiro golo, mas depois a resposta de Portugal. Luís, de caminho vais dar o lugar aqui ao Cheinho, mas também te recordas desse jogo, claramente, Sim, e sim. deste europeu. Claro que sim. Lembro-me particularmente neste jogo da história de estar na sala a ver este jogo com o meu pai e ao 2-0 da Inglaterra, o meu pai ter decidido ir fazer o jantar e esquecer o jogo, coisa que era rara. E quando Portugal faz o 2-2, eu começo aos gritos da sala a dizer esqueçam o jantar porque isto está a acontecer aqui história, e acabou mesmo por ser histórica essa reviravolta que Portugal conseguiu, dando depois início, provavelmente, e isto provavelmente até pode parecer estranho porque nós já ganhamos europeus e chegámos a finais depois de 2000, mas creio que 2000 foi mesmo a grande competição internacional onde Portugal esteve melhor e onde apresentou melhor futebol e acabou por ter grandes momentos até àquela sofrida derrota nas meias finais. Luís, antes de despedir, deixa-me só aqui mostrar aqui esta mensagem no YouTube do Hélder Rodrigues, que nos diz que o Dinamo era praticamente a seleção da União Soviética, que tu falavas há pouco no Euro 88, aliás. Sim, exatamente. Era uma seleção dominada por jogadores com origem ucraniana. Era treinada também por aquele que era o treinador na altura do Dinamo de Kiev, o Valery Lobanovsky, que acaba por ser também um técnico que marca realmente o seu tempo e que não só no futebol soviético e no futebol ucraniano, mas no futebol europeu por seu todo, porque a partir deste Dinamo de Kiev e desta seleção da União Soviética, creio que há muitas equipas por toda a Europa que adotam comportamentos deste conjunto do Lobanovsky, na forma como se organizava defensivamente e saía depois para o contra-ataque. E só muito rapidamente, estou aqui a contar, são mais do que 11 jogadores do Dinamo de Kiev neste europeu. Portanto, é exatamente isso que estava a dizer o Hélder. O Dinamo de Kiev estava em força, portanto estava com a sua equipa completa nesta seleção, depois com os reforços que jogavam noutras equipas da União Soviética nesta altura, mas era o trabalho da equipa que passava para a seleção e por isso é que também era tão forte coletivamente, ou seja, era um conjunto de jogadores que estava muito habituado a trabalhar e a jogar juntos durante toda a temporada. Deixa-me aqui mostrar também mais uma mensagem, ou tentar mostrar, do João Nuno Fonseca, que nos diz: Luís Cristóvão, que enciclopédia. Se tivessem dúvidas, ficaram sem elas. Não estou a conseguir agora mostrar, mas fica aqui a menção. Luís, muito obrigado pela tua participação. Podes continuar naturalmente desse lado. Sim, exatamente. Que vou estar. Muito obrigado e vamos agora dar a vez também ao Cheinho e Arthur, continuamos contigo naturalmente, até porque foste tu que escolheste estes momentos. O Cheinho vai entrar dentro de momentos. Deixa-me só sublinhar aqui nas redes sociais. Olá Cheinho, já cá está connosco. O Cheinho que também entra Tiago. agora em direto. Olá, boa noite. Arthur, está aí, Arthur. Antes há muito tempo, dá um grande abraço. Também uma enciclopédia fantástica também. Exatamente. O Arthur que se mantém, o Luís que esteve aqui há momentos, de facto estou com alguma... agora sim, o Luís ainda nos está a acompanhar, aqui está a mensagem que nos enviaram, João Nuno Fonseca, Luís Cristóvão, que enciclopédia, aqui está, não estava a enganar. Também temos aqui uma mensagem do Alfredo Quintana, um grande guarda-redes de handball. Olha o Tiago em direto, não é assim tão raro quanto isso, por acaso, mas pronto. O Arthur estava a falar daquele grande jogo entre Portugal e Inglaterra. E Arthur, temos aqui também uma mensagem que acho que foi do Hélder Rodrigues, que nos dizia, depois daquele golaço do Figo, quem é que se lembra da assistência do Rui Costa? De facto, o golaço foi muito grande e às vezes as pessoas até se esquecem. Tu próprio tiveste se calhar de ir pesquisar novamente. Sim, eu pesquisei e tive a ver parte do jogo também, porque também foi disponibilizado no Futebalia, que é um site onde podem reviver jogos antigos. E principalmente nesta altura também aconselho o Mundial de 82 para as pessoas verem. Eu não era nascido ainda, mas é um bom Mundial para ver o Brasil de 82 do Zico também, mas também para viver este europeu. Este europeu, como o Luís estava a dizer, eu sempre acreditei que Portugal podia fazer alguma coisa neste europeu. Só que os 2 golos do Scholes e depois do McManaman, fiquei sempre na ansiedade
vai ser um gol de Portugal, vai ser um gol de Portugal. Tinha cerca de 12 anos, mas recordo-me que estava sempre ansioso à espera de Portugal, porque eu era muito fã do Rui Costa. Rui Costa e Batistuta na Fiorentina, para mim, era uma dupla excepcional. João Pinto também jogou muito bem no Benfica. Depois também é o verão em que o Figo vai para o Real Madrid e o João Pinto vai para o Sporting. E também é o último ano, também é o verão que Batistuta vai para a Roma, ou seja, é o último ano de Batistuta e Rui Costa, e recordo-me porque foi das minhas duplas, foi a minha dupla, a dupla da minha infância foi o Rui Costa e Batistuta. Cheinho, um grande europeu também, eras um bocadinho mais experiente que o Arthur, mas de facto foi um jogo e um europeu de grandes emoções, de grandes jogadores também, não é? Sim, antes de mais nada, boa noite, Tiago. Um prazer estar contigo. Aqui o Luís também e o meu amigo aí, Arthur, também. Acima de tudo, eu a partir do 86, obviamente a partir do 86 já tenho um bocadinho a memória dos europeus e dos mundiais. Deste particularmente tenho, acho que tínhamos uma equipa, como o Luís disse bem, foi da Inglaterra, tínhamos uma equipa fantástica em termos de jogo, acho que era a última oportunidade daquela equipa de ouro, se chamava Geração de Ouro, e eu posso testemunhar, se não sou internacional lá várias vezes devido a essa seleção, porque era impressionante entrar, porque era uma equipa muito boa, não era fácil, tínhamos os jogadores que tínhamos o jogador na altura que era o jogador mais emblemático, podemos dizer, que era o Figo, após do Futre, era o conhecido, e eu acreditei que tínhamos tudo para poder ganhar este europeu. Acho que tínhamos uma equipa muito compacta, uma equipa bem trabalhada, e depois, obviamente, jogávamos, até o Sérgio Conceição fazia parte desta equipa, Exato. O Rui Costa, porque ele que disse o Arthur, que é fantástico, o Nuno, sempre a referência no meio campo, eu fui internacional com o Nuno, sub-21, várias vezes, e o Nuno, daquela seleção, foi o jogador que teve a trajetória da seleção mais tempo que nós todos. Era uma seleção fantástica, acho que até fomos eliminados do gol do Boborski, não é? Aquele chapéu, não sei se é Sim. Não, esse não é é, 96. 96. Não, 96. Mas estamos a falar de 96 sim, do 88 lembro-me bem. De 88 lembro-me bem do gol do Van Basten. Tenho essa memória muito bem definida, também com aquele trio de jogadores que eram os holandeses também, que tivemos a falar. E o gol do Van Basten é um golo que não era perdido para ele, para quem o conhecia, que eu vi acho que uma vez o Van Basten a jogar ao vivo, era um golo que era característica dele, a bola sempre em vola, não deixava bater, porque ele em termos de coordenação motor era dos melhores que eu conhecia, porque ele batia muito bem. Depois dele aparecer o Bergkamp, que tinha o mesmo estilo, não a qualidade dele em termos de toque e de classe, mas falando de nossa seleção, tínhamos sempre seleção boas. Eu acho que acima de tudo a história sempre mostrou que tínhamos seleções de grandes jogadores e tivemos a sorte de ganhá-la, mas essa geração do Figo era uma geração fantástica, muito boa mesmo. Arthur, estás-me a ouvir? Eu acho que estamos aqui a ter uns problemas técnicos. Estamos, também já percebeste disso. Eu estou a tentar resolver esses problemas técnicos, até porque temos aqui o Cândido, podemos puxar o Cândido aqui para a conversa. Acho que foi dos vídeos que usaste. Terá sido? Sim. Eventualmente. Ele diz que foi suspenso por violação de direitos. Exatamente, pronto, está aqui feito. Então eu vou fazer uma coisa, vou parar e vamos regressar novamente. Agora parece-me que já estamos online outra vez. Deixa-me só confirmar. Exatamente, já estamos aqui online outra vez. Peço desculpa antes de mais, até porque estávamos aqui já com uma violação de direitos, ao que tudo indica. E por isso estamos a fazer tudo, até o que não devemos. Temos aqui o Arthur, o Cheinho e já o Cândido Costa, com este penteado fantástico que eles gostam muito. Olha, eu aproveito se vocês me estão a ouvir já para dizer que vocês estão fantásticos, três. Obrigado. Devo Cândido, dizer também. que até estou Obrigado. surpreendido, todos com uma característica muito, muito, muito específica, mas todos muito bem e todos muito bem dispostos também. Estou aqui a seguir com muita atenção.
tivemos aqui uma quebra devido então a essas imagens, por isso vamos deixar de as mostrar, mas falávamos com o Cheinho, ou ouvíamos o Cheinho a falar sobre o Euro 2000 e também uma viagem sobre o Euro no 88, Van Basten e tudo mais. Arthur, Rui Costa, para ti claramente o jogador em destaque neste Euro 2000, que foi um Euro de grande frustração para Portugal. Sim, mas recordo-me mais da constelação de estrelas que era Portugal, não é? Figo, Rui Costa, João Pinto, Nuno Gomes. Tínhamos também Fernando Couto e Jorge Costa como defesas, Vítor Bahia na baliza, ou seja, era uma seleção de estrelas, e isso vai-se a confirmar mais tarde. Mas mesmo, eu estava a falar do jogo com a Inglaterra. A Inglaterra tinha uma grande seleção, era David Seaman, era Gary Neville e Phil Neville, Sol Campbell, Tony Adams, Paul Ince, McManaman, Beckham, Scholes, Owen e Shearer. Ou seja, isto era uma seleção que Portugal, jogando contra eles e fazendo uma remontada para os 3-2, foi um jogaço, foi dos melhores jogos que já vi Portugal fazer, né? Na minha curta vida ainda. Mas vamos agora também passar e continuamos aqui. Vamos continuar aqui os 4, a não ser que o Arthur não tenha a possibilidade de se manter aqui. Não. Continua. Mas continuamos. Olhamos agora para as opções do Cheinho. Euro 2016, naturalmente, que é um Euro que toda a gente... Primeiro, porque foi o último, e está ainda vivo na memória, mas acho que daqui a 100 anos toda a gente vai recordar. Alguns não vão ter visto, mas vão recordar porque foi o primeiro, pelo menos, que Portugal venceu. E Cheinho, a ti diretamente tem muito mais... é especial para toda a gente, é especial para todos nós, mas para ti um bocadinho mais, não é? Sim, acho que é especial para toda a gente. É especial, foi o dia dos meus anos, lembro-me bem, 10 de 7 de 2016. Foi especial para mim, devido também, acho que a pessoa que estava à frente, para mim, porque o Cândido, também é um pai para o Cândido, é um pai nosso, que é o Mr. Fernando Santos. Não é o Cândido, grandes dura que nós levávamos, não era bom, mas... eu ainda mais que tu, não é? Que já tinhas alguma moral. Bom, eu era mesmo menininho. Ora, ocorre, mas o Cândido é engraçado, o Cândido entrou fácil, porque o Cândido também tem a postura, e o Cândido acima de tudo era pela qualidade e guerreiro e é impressionante, e a poucos, eu vou aqui dizer uma coisa, poucos o Cândido parece que não... Chega, e parece que não acabei, não é? Continuo aqui magrinho, aqui até se nota aqui estas partes. Olha, todas vincadas, olha, né? E com essa pose mesmo daí de imperador, como tu dizes lá, Spartacus, não é? Espartanos ou Spartanos, espetáculo. Grande Cheinho. E o Cândido é assim, para mim vamos falar do europeu. O europeu obviamente foi importante para nós, devido ao título. Mas antes desse europeu há uma história muito grande, há uma história de superação, aconteceu tudo naquele espaço de tempo, depois na final a lesão do Cristiano Ronaldo, a borboleta, acho que foi a borboleta também no olho, a luva branca do Éder, que não é fácil, acho que é preciso lutar. Foi o Pedro Manuel, acho que vi uma entrevista pelo Manuel que ele disse e eu concordo. Nós temos que lutar, o trabalho depois é recompensado. Acho que no futebol é isso que acontece. Eu ao longo da minha vida, da nossa vida, não, e do Cândido que vamos a falar, eu tive jogadores que mais acima com o Cândido só faz-me rir, pá. Este indivíduo não leva nada a sério, pá. Tiago, deixa-me só dizer o seguinte. Podes dizer, mano, podes falar à vontade. Fazer um live com duas, modéstia à parte, a parte que me toca a mim, fazer um live com duas das pessoas mais engraçadas que há no futebol português, nomeadamente o Cheinho, é extremamente difícil. Vou-te já dizer, o Cheinho tem tanto de bagagem e de sumo no discurso que normalmente faz, e eu reconheço-lhe isso, como tem também da parte engraçada e da parte lírica e da parte romântica do jogo. Portanto, foste tu que nos convidaste, tens de desenrascar aqui nesta situação. Exatamente. Estamos só a fazer um compasso de espera também para voltar o Arthur, que ele vai voltar dentro de momentos, acho que vai entrar agora. Vamos esperar que o Cândido consiga aguentar-se um bocadinho. O Arthur já estará, aí está, já cá está. Ele estava com dificuldade em ouvir o Cheinho. E Cândido, eu tinha que ouvir o Cheinho. Exatamente. És o maior, Arthur. És o maior. Olha, mano, outra coisa.
quando o Cândido vier a Lisboa, porque ele costuma vir, temos que fazer aquele jantar e pagas tu, ele dá o jeito. Eu vou. Para comer o Não, Cândido. mas Está sempre aqueles pronto. restaurantes que tu conheces. Eu sei, meu amigo, eu É. sei. E vamos curtir aquela noite, não é? É verdade. não tanto. Já está nessa fase isto. Não. Cândido. A Mónica Cândido. está-me a ouvir, é? Exatamente. Vamos continuar. Cândido, 2016 também muitas memórias tens deste europeu, a alegria, claro, por veres Portugal conquistar um europeu. Naturalmente, quer dizer, não há aqui nada que me diferencie dos restantes portugueses. Primeiro, eu ainda tinha muito o europeu 2004 vivo em mim, portanto, aquela frustração de perder uma final que eu considerei contra uma seleção que eu achava que nós éramos superiores, mas depois também me soube muito bem nós vencermos um bocadinho à moda grega, não é? Assim, com um espírito muito, se calhar, as equipas a habilitar-nos demasiado defensivos, demasiado conservadores, e nós, passo a passo, traçarmos o nosso destino. E depois também foi, provavelmente, a primeira vez que eu me despi completamente de ser alguém, com todas as aspas, dentro do fenómeno desportivo, e foi verdadeiramente adepto, verdadeiramente quase espírito hooligan, quer dizer, dei por mim a gritar pela minha pátria, pelo meu país, de uma forma muito, muito genuína. Culminando com a final, portanto, e a vitória, foi um momento muito especial para mim. É um privilégio pertencer a esta era em que Portugal ganhou um europeu. Arthur, agora perdemos aqui o Cheinho, mas ele... E ainda bem, porque o Cheinho, em boa verdade se diga, estava aqui a rir-se constantemente. Portanto, Não, já vai voltar. ele saiu para se rir um bocado. Eu conheço os chineses há tempos. Dois toques. Experiência um posto. Cheinho, nós somos os únicos que não fazemos implantes, estás a ver? Está visto, olha. E como se vê, em termos de imagem... Sou careca boa pessoa, mas o Cândido está muito bem. Eu também. O Cândido, eu já conheci. Eu conheci o Cândido e tinha assim o cabelo. A ti também. Não, mas tu ficas bem. Está mais forte agora. A cabeça do Arthur é diferente, Cândido. Porque pode ser careca. O Arthur tem a cabeça pequenininha. Redonda. Fica bem. Fica bem. O Tiago tem muito cabelo. O Arthur teve sorte, com a cabecinha pequenina que tem. Se tivesse as orelhas um bocado maiores, parecia um coelho. Arthur, estou a brincar, amigo. Deixa-me beber água. Arthur, eu vou-te passar a bola, Arthur. Euro 2016. Sim. Foi má ideia convidar o Cândido. Não, o Cândido ou o Cheinho ia ser impecável, os dois juntos. Juntos é complicado. Mas eu tenho uma história. Eu já conhecia de outros carnavais. Sim. O Cândido é que me faltava conhecer. Estamos juntos. Ainda bem. Tiago, depois eu vou-te contar o antes do Arthur, depois vou-te contar a história de 2004, que é com a seleção grega, que é engraçada. Depois. Sim, já lá vamos precisamente, porque não sei se tinham combinado isso, mas a escolha do Cândido vai para esse lado, que ainda não vimos as escolhas. Vamos ainda na escolha do Cheinho, para quem nos acompanha. Deixem-me só ler aqui umas mensagens, porque agora tenho alguma dificuldade. Isto é a primeira vez, por isso não é muito fácil operacionalizar isto tudo, as mensagens e tudo mais, mas não podendo mostrar, vou ler aqui algumas. Temos algumas interessantes, nomeadamente o Gustavo Fonseca, que se for quem eu penso... Olá, Gustavo, já me avisou aqui também, não podes usar os vídeos dos jogos e por isso é que tivemos aquele problema há pouco no direto, mas que entretanto foi resolvido. E outras mensagens também, João Fonseca a dizer isso mesmo, dos copyrights, e já está aprendido também essa lição. Mas diz-nos aqui também o Dragão 9, assim até vale a pena ficar em quarentena, é melhor, aqui com estas companhias fica sempre mais fácil. O Samuel Pedroso diz, olha o velho Cândido, um abraço. O Gustavo Fonseca diz-nos também, e é uma pergunta que aqui pode ser para todos, se o Euro fosse em 99, não estaria a seleção em melhor forma? Sempre fiquei com essa sensação. Isto é uma mensagem que todos podem responder. O Cheinho, que voltou a fazer aqui uma pausa para não levar com o Cândido, mas já cá está. Não, eu estou sempre atrás. Ouviste? Vocês perdoem-me,
eu posso ter, perdão, eu posso ter percebido mal, mas vocês, se de facto eu percebi mal, corrijam-me. O Cheinho disse, eu estou sempre com os três. Bem, E ele disse, eu estou sempre com os três, não foi? Não, estou sempre atrás. Eu percebi, estou sempre Cheinho, com os três. Cheinho, não vamos ligar aquilo que está a dizer, senão não consigo, já estou aqui a chorar. A mensagem que nos mandava sobre 99, há pouco falavas de 2000 e de facto de ser difícil para ti até entrar nesse grupo de trabalho da seleção. 99, falamos aqui este nosso amigo a dizer que se calhar era um momento de forma ainda melhor do que aquele que aconteceu em 2000. Não, eu acho que acima de tudo não se pode... Mas podem rir à vontade, que eu estou concentrado. É uma situação, não se pode meter muito as coisas nesse prisma, não é? Obviamente, foi o tempo que era. Também não jogamos sozinho, tivemos seleções também muito fortes à frente. Não pode ser, é uma opinião respeitável, não é? Uma opinião de alguém também que percebe, mas é muito difícil estar a responder essa situação. Podia, mas foi o tempo, foi o momento e é isso. E o futebol vive é o momento, não se pode estar a... Os X para mim são complicados, não é? São complicados, claro. Sim. Artur, não sei se queres falar também desta questão e do Euro 2000, antes de passarmos para as escolhas do Cândido. O Cândido que está aqui a fazer um exercício, aquele abdominal que está a trabalhar muito. Mas Artur, Euro 2000, 99, o ano poderá ter sido até se calhar era mais favorável. Qual é a tua opinião? O ano mais favorável do que, Tiago? Da seleção, o momento de forma da seleção, neste caso, dos jogadores, que foram... Aqui é a opinião deste nosso amigo que foi o Gustavo, precisamente, a dizer que, na opinião dele, o melhor momento de forma, ou o pico de forma, se calhar tinha sido em 99. Mas em 2000, se não fosse aquele momento com o Abel Xavier, né, ele ainda há pouco tempo falou, salvo até no canal dele. Foi. Exatamente. Esse grande canal. Se não fosse esse momento, Portugal poderia ter, inclusivamente, pelo menos jogado pelo título, teria, seguramente, mas a Itália seria o adversário, acabou por ser um França-Itália, mas era também uma grande oportunidade para a geração de ouro, como disse aqui o Cheinho há pouco, não é? Sim, era uma grande seleção, mas também aquilo que o Cheinho estava a dizer dos SES, é verdade. Se nós tivéssemos ganho à França, se o Costinha não tivesse feito aquele gol contra a Roménia nos 94 minutos, isto é o X. Claro. E é sempre complicado contornar isso. Este momento, o gol de Costinha, tive há pouco tempo com ele a falar sobre isso, foi um momento importante na carreira dele, na seleção, porque aquele gol é importante. Foi desde... Ficamos sem o Cheinho. Falhou agora, foi desde aí, mas... Porque o Cheinho, as pessoas não sabem, mas... Onde é que andou? O Cândido está aqui. Estou a ouvir, acho que estamos a ouvir. O Arthur às vezes tem... Vamos chamar agora aqui... O Cheinho já era assim como jogador, portanto, e bem... Entrava e saía, não é? Acabava... Nos momentos em que o jogo estava a ficar mais coisa, ele saía. Eu vou sair, vou voltar a entrar por causa do Cândido. Ok. Olha, e atenção, Cândido, eu tenho a net mais rápida, o problema não é meu. Cândido, já temos aqui as tuas escolhas. Euro 2004, Portugal e Inglaterra, também um grande jogo, mais um Portugal e Inglaterra. E o jogador, na tua opinião, nesse momento foi Deco. Ele que até, inclusivamente, muita gente fala que seria, ou deveria ter ganho o título de melhor jogador do mundo nessa época, até porque também foi com o Futebol Clube Porto em termos de clube, até conquistar a Liga dos Campeões e depois com a seleção até à final, perdemos com a Grécia, não é? Olha, eu escolhi o Euro 2004 porque o Euro 2004 a gente não o venceu, fomos à final. Mas aquilo foi um grande europeu. Aquilo foi um aumento de sentimento de pertença brutal para com o país, quer dizer, foi nós demos por nós e os nossos amigos a ir às lojas comprar bandeiras, comprar cascóis, quer dizer,
houve ali uma magia que eu falando, eu tenho 38 anos, portanto não me lembro de um fenómeno desportivo, também foi o principal fenómeno desportivo que nós organizámos até agora, não é? Mas eu não me lembro de haver assim um impacto tão grande na nossa comunidade que os nossos diálogos com os nossos amigos, era tudo à volta da seleção, quer dizer, durante a semana a seleção jogava, mas depois nos dias a seguir nós continuávamos a falar do jogo e continuávamos realmente a manifestar o nosso orgulho em ser portugueses, portanto, e eu dei muito mérito nesse caso a Scolari, portanto, com tudo aquilo que ele conseguiu fazer à volta disso, foi bom, foi bonito, por essa vertente, as romarias que se fazia nas estradas, portanto, acompanhar o autocarro, eu lembro perfeitamente, foi um momento também muito marcante. Perdão, foi de facto especial também nisso que anda à volta do jogo, portanto, que rodeia o jogo em si. Depois, em boa verdade, também siga que eu acho que nós não jogávamos, se calhar, como poderíamos jogar face àquilo que tínhamos ao dispor em termos de qualidade de equipa. Particularmente a mim disse muito, porquê? Porque tinha lá jogadores que sempre me disseram muito e que fizeram parte também da minha carreira enquanto futebolista, o Miguel, o Nuno Valente, o Miguel nas seleções jovens, o Nuno Valente depois no Futebol Clube do Porto, o Maniche, o Costinha, Jorge Andrade, meu padrinho de casamento, nosso grande amigo, meu e do Cheinho, um grande companheiro mesmo. Na frente o Postiga, que era o meu companheiro de quarto na seleção. Quer dizer, além de todos os outros, havia alguns que eu estava mesmo francamente a torcer e a desejar tudo de bom e com orgulho até enquanto telespectador. Em relação a esse jogo, do Portugal-Inglaterra, aquilo foi um jogo de loucos, quer dizer, eu lembro perfeitamente, há ali 4, 5 momentos incríveis no jogo. A gente entra a perder, o gol do Owen, eu creio que há ali um momento que é o Costinha ou o José Andrade, já não me lembro, que vai a cabecear. Costinha. É o Costinha, não é? Tentei a bola para trás e o Owen fica na cara do Ricardo. Depois a gente faz um igual antes, ainda creio que há um. Não, é depois. Nós fazemos um igual com o Postiga, gol de cabeça. Sim. A Inglaterra faz que é um cruzamento do Simão. Postiguinha faz um gol, se calhar foi por causa disso que depois ele no penalti dá-lhe uma panenca, uma coisa incrível. Eu nunca vi o tal na minha vida. Eu nesse dia mandei-lhe uma mensagem a dizer: tu és um perfeito anormal. Juro por tudo que é mais sagrado na minha vida, conhecendo como o conhecia, não era? Sabendo que ele devia estar ali imbuído, num momento, num estado incrível de pressão. E eu nunca pensei para aquilo que conhecia do Postiga que ele fosse capaz de me sacar aquela. Que aquilo é mandar um bocado de areia para a cara do guarda-redes. Mas aquilo era dele. Mas aquilo é uma coisa impressionante. Pronto. E ele faz o gol. Depois a Inglaterra tem um gol anulado. Eu não me lembro quem é que faz o gol, mas tem um gol anulado que era um balde. Sol Campbell, salvo erro, Sol Campbell. Eu não tenho a certeza se é ele, mas sei que ele... Era uma bola parada, não foi? Depois o Rui Costa faz um golão. Eu diria que esse é o momento do jogo. E ainda hoje a ver aquele golo, nós vemos os golos e depois a gente até pode não os ter feito, por exemplo, senão eu estava tramado para comentar e para falar de futebol, porque eu fiz poucos. Mas na verdade a gente não esteve lá dentro, consegue perceber o que é que aconteceu ali, tipo, como é que a bola lhe saiu do pé, que arco é que a bola descreveu. Eu olho para aquele golo do Rui Costa e ainda me faz alguma impressão como é que a bola saiu com tanta força, consoante ele está com o corpo e a distância que ele tem com a bola. A bola sai mesmo muito forte, é um disparo que vai contra aquilo que eu acho que é o normal, o expectável, face à linguagem corporal do jogador. Portanto, foi uma coisa para mim muito, muito fora do normal. Um golão. E parecia-me também numa altura em que já estava toda a gente muito cansado, não é? Fatigado, apesar do Rui Costa ter saltado do banco nesse jogo. Estava um jogo com muito espaço, ele recebe a bola no meio campo, ele vai por lá abaixo. Daí com a lateral direito nessa altura, salvo erro, não sei se recordam disso. Completamente partido. Foi, lembro-me bem, sim, lembro-me bem disso. O jogo estava completamente partido para um lado e para o outro. Havia aqueles ataques em que o defesa central dava a bola ao médio e depois havia ali uma correria de 10, 15 metros à vontade até chegar à zona depois de decisão ou à zona onde está mais gente, porque isso é sinal de esforço físico. Pronto, e depois já o canto, o Lampard empata, pronto, aqui uma confusão na área. Isso eu lembro perfeitamente, um balde de água fria. Mas depois os penaltis, aquilo é uma coisa que ninguém esquece. E eu esse momento eu estava como depois tive que recuar há algum tempo na minha vida, porque aquela posição que eu estava enquanto adepto, enquanto telespectador do jogo, que eu estava a ver na televisão, fez-me recuar quando eu era mesmo muito puto e queria ser jogador de futebol, que é com aquele brilho no olhar para aquilo, quer dizer, um jogo incrível, 100 e tal minutos,
grandes craques para marcar penaltis, aquela expectativa dos nomes a pôr a bola, e depois tens o David Beckham que falha o penalti, uma coisa disparatada, tens o Rui Costa também, eu também penso que falha. Falha. Olham os dois para o sítio onde estava a bola, não é? Dizer que era algo do relevado. Sim, e eles começam a olhar, uma coisa completamente disparatada, a bola vai para cima, eu acho que foi mesmo culpa do gesto técnico. Tens o penalti do Postiga, que é uma coisa incrível, lendária. Se tivesse feito algum dia aquele golo, era o golo que abria um dos melhores momentos. Portanto, eu punha aquele golo, que eu acho que ele retrata o caráter e a personalidade de um jogador. É uma pessoa fria, uma pessoa que se consegue aliar completamente do estado que está à volta dele em termos de emoções. E a cereja em cima do bolo é o Ricardo, que dá aquela paranoia, não é? E carregadinho de confiança, carregadinho de tudo e mais alguma coisa, decide tirar as luvas e defende o penalti. Quer dizer, eu acho que nós teríamos uma grande dificuldade em encontrar um jogo com tantas peripécias como este. Quer dizer, pode haver jogos que nos digam mais. Caramba, nós uns anos a seguir ganhámos o europeu. Quer dizer, essa final vai ser sempre muito mais poderosa e muito mais marcante. Mas se calhar em termos de peripécias, em termos de poder descrevê-las de forma diferente de pessoa para pessoa, eu acho que este jogo é um jogo extraordinário, é um jogo que ficou realmente na memória. Deixem-me só ler aqui algumas mensagens. O Arthur agora estará com algumas dificuldades, vai regressar dentro do momento. Temos aqui uma mensagem do Tiago Estevão, que eu mostrei há pouco, a dizer que o Arthur é craque, é um dos craques, que aqui está. Temos também o André Henrique Rodrigues, que aqui com uma proposta, não sei se vocês querem responder isto. Eu já sabia que iam pedir isso, vês? Cândido Cheinho, querem contar uma daquelas histórias de balneário inesquecível que ambos tenham assistido? Podem pensar, esperem aí, não respondam já. O Cheinho já ia tirar uma, mas... Não, eu com o Cândido tenho muitas histórias. Eu não duvido nada, não duvido nada. O problema é poder contá-las. Temos aqui o Escudeiro a dizer: quando o Cândido foi para o Derby County chorei. Também temos aqui outras mensagens. O Samuel Pedroso a dizer: Ricardo foi o louco frente à Inglaterra. Cheinho, tínhamos aqui o relato, entre aspas, do Cândido, de facto um jogo que teve muitos momentos, não é? Desde o empate do Postiga, o golo do Rui Costa, depois os penaltis completamente cardíacos. Aquilo foi chegar ao fim, quem estava a assistir estava mais cansado se calhar que os jogadores. Sim, mas aqui o Cândido fez um quadro fantástico que foi do Europeu 2004, por tudo, pela própria história, por aquilo que o Scolari, no meu ver, injustiçado muitas vezes conseguiu fazer, porque há uma seleção antes do Scolari, com o maior respeito tenho aos outros, e há uma seleção depois do Scolari, provavelmente não quer dizer que seja melhor. O Scolari teve uma particularidade também que foi negativa, nunca apostava na formação, não havia aquela conexão seleção sub-21, seleção A, como existe agora com o Rui Jorge, e isso é o fruto também, o Europeu 2016 também é um fruto disso tudo, não é? Dessa conexão de jogadores muitos que jogaram com o Cândido nas camadas jovens que conseguiram lá chegar. Em relação a isso, e depois é engraçado, o Cândido já contou aqui a história do filme muito bem, foi que nós abrimos com a Grécia e fechamos com a Grécia. Perder 2 jogos com uma seleção que a maior parte eram jogadores eram meus colegas. A seleção de 2004, praticamente 70% dessa seleção jogava comigo no Panathinaikos. E eu lembro-me bem, tenho uma situação que é engraçada. Eu acho que o Cândido, nós passávamos férias sempre no mesmo sítio. Durante 2 a 3 anos, eu e o Cândido passámos sempre férias. Neste não sei se o Cândido não estava lá. 2004, depois de eu ter vindo do Panathinaikos nas férias. Não estava, não, achei. Não estavas, mas não. Nós íamos sempre ali em Vila Moura e eu, tinha opção sempre. Íamos ali. Fizemos ali 2 ou 3 anos juntos. 2 a 3 anos juntos. E eu, o que acontece? Eu dava muito bem, dou-me bem com o Nicolaídis e era o Katsouranis, era o Bassinaz, mesmo que te enganes sem a dizer, nós não sabemos. Portanto, não sabemos, mas tu sabes, chega lá, podes ter cuidado, mano. Sartas era um craque número 10, não é? Catapolis, tá bom, nós vamos dizer que sim. O guarda-redes também era mítico. Não nos vamos lembrar disso. Adonis Nicopolidas, que era o meu colega, era o Fissas, era o Saitaridas. O que acontece? E eles, na altura, a seleção grega, estava instalada, o grupo delas era no Algarve, no Algarve, acho que foi nesta fase. E o Adonis Nicopolidas e o Karagunis telefonaram, cheio, porque eles estavam de folga. Telefonaram para falarem comigo. Olha, tens um sítio para podermos ir, queremos aqui, temos um grupo de 7 ou 8 pessoas aqui de jogadores, queremos ir beber um copinho, mas tipo... pensei que fosse para fazer spa. Quando começaste a falar nisso, eu pensei que tinham ligados, e como sabem que tu és muito pró-desporto,
para correr, um sítio com clareira, maravilha. alguma Tinhas mata ali, do pá. Algarve. Eu conheço ali muitas. Diz a Ali- verdade, sim. Ali ao pé da padaria onde nós íamos também era bom, olha. Depois eles telefonaram e eu fui, obviamente. E eu, o que é que eu me lembrei? Um sítio calmo, aquilo era uns 11 horas e eles tinham poder o recolher. E eu lembrei-me no China. E eu telefonei ao Paulo, o China, disse ao Paulo, olha, está aqui a seleção grega, está aqui 7 ou 8 jogadores, e eles querem um sítio reservado. E disse, tudo bem, tranquilo. E nós fomos para lá, eles entraram lá, todos lá em cima, a seleção grega, e depois o Paulo telefona para o Figo. E o Figo depois fala comigo, achei, toma conta destes meninos aí, estão à vontade, a casa oferece. Mete-eles a beber, que eles andam a subir muito, eles estão com muita moral. Tudo bem. E eles foram tranquilos, não é? Não é que passado uns tempos acontece isso, telefona-me o Figo e assim, queres ver que ele vai-me pedir a conta? E eles acabam por ganhar, porque atenção, a seleção grega era muito boa, era uma seleção muito boa. A maior parte daqueles jogadores tinham passado pelas mãos de Fernando Santos. Também não era por causa de 7 ou 8 garrafas de água assim que ia ficar pobre. Não, mas eles não bebem, eles nisso não bebem, não Sei, bebem água. Isso é que eu estou a dizer. Não, eles ali foi tranquilo e tu sabes bem que não, ali porque estava à frente é tranquilo. Porque eles tinham essa seleção era muito boa, porque tinha uma seleção que foi aquilo que estávamos a falar da União Soviética, não é? Daquela seleção praticamente era de Dinamo de Kiev, que havia uma conexão antiga. Isto é a maior parte dessas equipas. Essas equipas iam sempre buscar os melhores das várias equipas. Eles tinham bons jogadores. E Portugal, cheio, e Cândido e Artur, Portugal também no 2004 era quase a espinha dorsal do Futebol Clube Porto, também na altura acontecia isso. O meio-campo foi quando meteram o meio-campo o Manicho, o Costinho e o Deco, não é? Foi naquele meio-campo. Exatamente. Acho que até a final foi quando o Rui Costa anuncia que ia sair da seleção, não é, Artur? Cândido e Tiago. Eu acho também... O Artur está aqui a falar, mas está com alguma dificuldade. O Artur não está a conseguir falar. Não, também não. Eu acho que o Cheinho agora aproveitou, fez uma pausa. Com as devidas diferenças, eu acho que nós acabamos por ganhar o europeu com alguns contornos parecidos como a Grécia ganhou o europeu em 2004. Era uma equipa que tinha bons jogadores, ninguém pode dizer que não tinha bons jogadores, ninguém ganha um europeu sem ter bons jogadores, mas em boa verdade acho que a forma como jogavam não foi consensual a todos, quer dizer, não se chegou ao final do Euro 2004 e disseram, bem, a Grécia ganhou este europeu sem tirar nem pôr, jogavam um bom futebol, um futebol positivo, um futebol que percebia-se claramente o que é que estavam ali a defender, uns jogadores incríveis, grandes jogadas, um futebol extremamente positivo, balanceado para... Não foi nada disso. Era uma Grécia um bocadinho parecida com nós o fizemos em 2016. Primeiro sustê-los, coesos defensivamente, não é preciso ir lá muitas vezes para fazer golo, quer dizer, foi uma vitória que meteu muita impressão, muita raiva aos adversários, porque foi conquistada também com muita estratégia. É esse o desenho que eu tenho, a ideia que eu tenho como é que a Grécia nos conseguiu vencer e conseguiu vencer o europeu. Não sei se é partilhada, mas não tenho assim exibições da Grécia que eu me lembro de dizer, bem, esta equipa joga futebol, era uma equipa muito conservadora, era uma equipa que tinha a sua estratégia muito bem delineada, muita solidariedade entre campo, muito predispostos, muito bem fisicamente. Eu não sei se vocês se recordam, a Grécia estava mesmo muito melhor fisicamente que as outras seleções. Era uma das coisas que me destacavam, um grande fogo físico, uma grande disponibilidade física, que lhes fez muitas das vezes conseguir vencer os jogos com essa disponibilidade física que tinham. Estavam sempre muito bem, muito frescos, muito vivos dentro do jogo, portanto, mas não foi a jogar bem, a jogar aquele futebol que as pessoas faz levantar da cadeira que a Grécia venceu o europeu. Isto, obviamente, na minha opinião. O Cândido, eles tinham uma seleção, é assim, aquela seleção era muito, que era, a maior parte do guarda-redes, os dois laterais eram de Panathinaikos, depois tinhas o Bacinais do meio campo, não era do Panathinaikos, depois tinhas o Catsaranis do Wake Up, era uma equipa, depois era o Caristeias que faz o gol, não é? Depois tinhas o David, Sim. Caristeias faz o gol. Caristeias, eles eram assim, ele e o Satarides e o Fissas, o Satarides acaba por vir para o Benfica. Aquela seleção, não, para o Porto. Para o Porto e o Fissas para o sim, obrigado. Porque esta equipa, se vires bem, há aqui um aproveitamento daquilo que o Missa Fernando Santos fez na Grécia, e eu apanho ele na Grécia. Porque os gregos eram os gregos, por natural, eram todos para a frente. Não havia o respeito em termos coletivos, não havia muitos equilíbrios, eram os dois laterais a subir, aquilo, porque eles seguiam muito aquilo que era um bocadinho o futebol brasileiro de espetáculo. O Fernando Santos trouxe um bocadinho de ordem.
E o quê? Esta seleção, e tu disseste muito bem, era uma seleção muito de expectante, como tu gostas, é uma palavra que tu utilizas muito. Depois saíam numa bola parada e num contra-ataque, depois tinha o Tesartas. Era o Tesartas, não é? Era o Tesartas, jogava muito. Depois Vacilis Tesartas, salvo erro. Tesartas era. Sim, chegou no Sevilha também. E eles sofreram muito poucos golos, não foi, Arthur? Eu não tenho ideia. Sofriam-se poucos golos. Marcou, Depois tinham Adonis Nicopolidis muito bom. golos e eram muito fortes nas bolas paradas. Pois, é E isso. o Costinha já contou isso, e já outros jogadores que estão nesse europeu também já contaram isso, que o que o Scolari na altura treinou foi exatamente as bolas paradas e foi exatamente o cabeceamento do Caristeias, que era o ponto forte deles. Ou seja, uma vez que nós falhámos e foi o gol deles. Estratégia posicional bem trabalhada, bem concentrados. Tinha o Dabizas, que era alto também, que era... Isso, O David no Newcastle. Cheinho, isso estavas a dizer sim. que eles eram um bocado anárquicos na forma como jogavam até à chegada do Fernando Santos, que havia muita liberdade, se calhar até alguma liberdade a mais, que não os fazia evoluir enquanto seleção. Essa questão do rigor que o Fernando Santos sabe, e tu sabes, trabalhaste muito com ele e tens uma relação ótima com ele, sabes que o Fernando Santos prima muito por primeiro defender bem, primeiro ser competente, primeiro solidificar aquilo que nos pode dar tempo para que depois o processo ofensivo faça o que tem a fazer, não é? Na frente liberdade, mas cá atrás muito rigor. E se tu olhares para a forma que nós conquistámos o europeu também enquanto português, foi um pouco, quer dizer, aqui bem solidários, bem colados as linhas, pouco espaço, mesmo para isso tínhamos que ter menos brilho, mas a gente vai fazer o nosso golo. E sabes que às vezes, quantas vezes não viste isso? Malta, vamos defender bem, vamos fazer o nosso golinho, não é? Que ela aparece, é verdade. Que ela aparece. E na fase de grupos, a Grécia ganhou por 2-1 a Portugal, depois empatou 1-1 com a Espanha, acaba por perder com a Rússia olha o percurso. Por 2-1, exatamente. Foi a única derrota da Grécia, foi precisamente com a Rússia. Depois, no mata-mata, ganha por 1-0 à França, 1-0 à República Checa em prolongamento e 1-0 a Portugal. De facto, aquilo que o Cândido disse, Arthur, há pouco, muito idêntico ao percurso de Portugal, no que diz respeito, obviamente, os resultados diferentes, mas muito parecido a forma de estar e de conseguir progredir que Portugal teve no Euro 2016. Há também muito mérito nisso, como é óbvio, não é? Claro que há mérito. E também, se fores ver também ali num percurso também de Mourinho, também no Inter e mesmo na Liga dos Campeões e isso tudo, não são as equipas da posse de bola. Nós discutimos isso há pouco tempo no Canal 11, que é, não são as equipas de posse de bola que acabam por ganhar o mata-mata. São sempre aquelas equipas que são consistentes também no processo defensivo e na organização defensiva e depois também a atacar também tem certo tipo de estratégias para vencer o adversário. Cheinho, há pouco, agora ia chamar o Cheinho, já foi. De vez em quando. Tem de ir, temos de respeitar. Ele era assim como jogador. É a moda do pisca-pisca. Muito forte quando estava presente, muito forte, mas de vez em quando parece que não se mexeu. Cheinho, o Cândido aproveita sempre que não estás. Mas olha, Cheinho, tínhamos aqui uma pergunta. Repara que a minha net está aqui, ó. Eu não caí ainda nenhuma vez. Não facilita o Cândido nisto. Porque eu não carrego aqui no botão, o Cheinho carrega. Cheinho, temos aqui uma pergunta, tirar dúvidas do escudeiro que nos diz. No PAOK jogava, no Panathinaikos, no Lefteropolis e o Nicopolidis era suplente. Na seleção era ao contrário, acontecia isso. Eram dois grandes guarda-redes. Era assim, mas quando eu cheguei lá, foi nesta altura, Nicopolidis era o melhor guarda-redes na Grécia, era o expoente máximo na baliza. Ele jogava na seleção e jogava no Panathinaikos, jogava na seleção, era dos capitães da equipa. Pois é, e era o indivíduo, ele é o indivíduo. O Adonis é daqueles, para mim, dos melhores, falamos muito, foi aquela pessoa importante no Panathinaikos. E ele gostava muito da cultura portuguesa, da própria cultura portuguesa. Tentava sempre, perguntava muito coisas. Por exemplo, ele adorava os guarda-redes portugueses, perguntava muito o Vítor, como é que treinava, quem era o treinador, o que é que ele fazia, quantas bolas. Mas é uma coisa engraçada que eu aprendi dos guarda-redes. Com quantas bolas ele treinava, porque isto é importante. Normalmente há guarda-redes treinam com várias bolas. Como é que era... Isto era interessante. E o Nicopolidis foi muito importante e continua a ser a grande figura do futebol grego. Se virem bem esta seleção da Grécia, para quem acompanha, para quem é amigo deles e acompanha as redes sociais, eles são praticamente estrelas de rock naquele país. E continuam a encontrar-se. E continuam a encontrar-se, porque eles têm uma amizade que é impressionante.
Eles são como irmãos. Depois tinha o Papadopoulos, que era ponta-lança também, continua. O Fissas, o Satarides, o Satarides mais distante, porque tem um restaurante, tem um restaurante na Grécia que não está tão ligado ao futebol, mas quando ele agora pratica crossfit ou qualquer coisa assim. Ele era um bicho, aquele homem levantava e não Ele pratica crossfit? Acho que sim, o Satarides agora. Pois há de mudar o Instagram dele, sim, para a gente combinar também uns treinos. Olha, também pratico. Cândido, aquele homem levantava aos 100 quilos, pá, que era brincadeira, que ele já se notava. Quando jogava? Quando jogava e agora, pá, mano. Agora é moto. 100 quilos que é de perna ou de braço? Agora ainda está mais forte. Tiago, o Cândido nunca fez musculação na vida, pá. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Este braço não fica assim pela cor dos meus olhinhos. Sempre ouvi dizer que o Cândido é fortíssimo no spin. No spin ninguém me liga. Não sei quem é que disse isso, mas é mesmo verdade. No supino sou muito forte. O Cândido tinha aquilo que era importante, que é aquilo que às vezes perde-se um bocadinho agora, porque nós seguimos sempre a linha, quem não treina bem, não joga bem. Por muito que seja, eu sou muito apologista do que é que se faz agora, se nós tivéssemos, obviamente, se tivéssemos esta, e o Cândido colabora comigo nisto, se tivéssemos o que treina agora em termos de personal trainers, porque antigamente só se soubesse que tu treinavas fora do teu recinto, do campo, eras logo multado, eras logo despedido, não havia hipótese. Acho interessante, agora sem qualquer tipo de brincadeira, e não nos queremos desviar aqui muito do propósito, mas isto que o Cheinho está a dizer é verdade, e acho que isto demonstra como mudou as coisas. É mesmo verdade o que ele está a dizer. Nós poderíamos ter francos problemas em casa, no clube, quero eu dizer, se porventura tomássemos a iniciativa de fazer um treino, porque nos deu na cabeça e queríamos fazer um reforço ou qualquer coisa. Hoje, isso é altamente aconselhado e eu diria que até nem sequer temos que avisar o clube. Se quisermos ter um PT pago por nós, ou se quisermos frequentar um espaço qualquer de treino localizado para fortalecer não sei o que, nem sequer creio eu que temos que dar grandes satisfações à entidade, desde que seja para o nosso melhor e que não seja uma atividade que desgaste, portanto não seja nada de competição. Tens de dar satisfações, mas muitas vezes os jogadores treinam às escondidas, não é? Existe. Também não existe aquela comunicação. Arthur, o que eu digo, por exemplo, deixa-me só dizer casos, isso. Deixa-me só dizer isto, porque é que o João Nuno Fonseca fala um bocadinho nesse sentido, diz em Cândido, não conseguem ver aí a mensagem toda, mas diz o João Nuno Fonseca, hoje em dia consegue-se monitorizar quase tudo, e de acordo com aquilo que estava a dizer o Arthur, não acham que o vosso tempo existia mais liberdade? Parece-me que muitas vezes não se deixa o jogador ser, e depois diz também, Arthur, és uma máquina, muitos elogios para este painel. Olha, deixa-me, se tu me permitires, dizer-te uma coisa com um exemplo prático que aconteceu há pouco tempo na minha vida com um colega que ainda está em ativo, e eu creio que posso dizer o nome, que é o Ricardo Costa. O Ricardo Costa foi dar uma entrevista ao Porto Canal e eu cruzei-me com ele, ainda estava aí a trabalhar, Tiago, no Porto Canal, e cruzei-me com o Ricardo Costa, que é seu amigo, e ele ainda estava a jogar, creio que na Alemanha, ainda está a jogar agora em Portugal, mas ainda estava lá fora. Não sei se era na Alemanha, mas estava no estrangeiro. E Wolfsburgo era. Estive ali a conversar um pouco com o Ricardo, ali à entrada do Porto Canal, estávamos a falar da vida e tal, e eu a elogiar a condição física dele, a forma física que ele estava, comparativa com a minha, nós somos da mesma geração de 81, estava a dizer, pô, estás seco, estás igual ainda, Ricardo e tal, naquela conversa ali ligeira, e ele, pá, tem que ser e tal, sei o quê, e levantou a camisola e tinha um aparelho, que segundo o Ricardo, não é? Vê lá o que estive eu, era um aparelho que dava as informações constantemente aos responsáveis do clube que estavam noutro país, não é? Portanto, e ele era obrigado a ter sessões de treino, a cumprir determinados objetivos de treino, e aquilo era enviado a informação toda para lá. Portanto, apesar de ele estar em Portugal, havia, claro que aquilo pode ser colocado, digo eu, em outra pessoa qualquer, mandas essa pessoa correr. Também já há histórias disso. O Cheinho está com uma cara irónica, porque viu logo que era isso, se calhar, que ele fazia e tal. Não, porque Cândido, estás a falar disso. Profissionais como eu iam andar com aquilo tudo, e como o Ricardo Costa, portanto, e fazer tudo o que era devido. Deixa-me só dizer isto, porque neste momento de quarentena isso é aproveitado e bem por todas as equipas profissionais. Eu acho muito bem. Porque os jogadores continuam a treinar e assim toda a gente continua a passar. Eu não sei se o Arthur se recorda, porque esta história que o Cândido fala é verdade. Já não me recordo quem. Eu sei que é verdade, não estou... Espera aí, deixa-me acabar. Porque havia uma... Agora o Arthur perdeu-se. Porque havia um jogador que punha... Havia um jogador que punha esse dispositivo na mulher ou na namorada, e ela é que ia dar a sua corrida, o seu jogging, estava lento. E depois aparecia lá para o clube como se tivesse ele feito, não sei se ouviste, Arthur, o que eu estava a dizer,
Tinha um jogador que colocava essa pulseira, na altura seria uma pulseira, na mulher ou na namorada, e ela ia fazendo as suas corridas e depois aparecia... Deixa estar o José Andrade em paz, que ele está lá em casa e não está aqui na conversa. Não era jogador português, não era um jogador, que era um italiano. Não sei se alguém que nos está a acompanhar nos consegue responder isso. Mas devia ser lento, então a corrida da mulher... Está lento, sim. Estava lentinho, então. Não quer dizer, então. Olha, tenho aqui mais uma... Já estamos aqui com algum tempo, por isso também não vou-vos ocupar mais tempo. Tenho aqui mais umas perguntas. Neste caso... não podes alongar muito tempo, que são 11h30 e eu vou fazer um treino hoje. Exatamente. Julgo que a pergunta é para o Cheinho e para o Cândido. Quando iam juntos no carro, quem é que escolhia a música? Eu. O Cheinho, é assim. Esta pessoa que fez esta pergunta tem que conhecer o Cheinho, pá. Não é assim. O Cheinho consegue fazer 4 coisas ao mesmo tempo quando vai a conduzir. 4. Conduzir, falar com a pessoa que está ao lado, ir a escolher CDs e ainda olhar para trás para a pessoa que vai atrás. O resto eu não posso dizer que eu faço também. A história do Opel Corsa eu lembro bem. Pá. O Helder, pá, tu és o maior. Pá. O meu Opel Corsa era o maior. Eu cheguei... Olha, vou-te contar a história do Opel Corsa. Quando eu cheguei lá, um grupo de sócios... Eu nunca ligo aos carros nem nada disso. Aquilo que eu tenho é aquilo que é. Sim, podem. Sim. Chegou um grupo de sócios, chegaram ao pé de mim e quiseram fazer uma vaquinha para me comprar um carro. Chegou o pé sócio, sim, mas tu não podes andar com este carro aqui. Pá, disse, mas não posso andar porquê? Fizeram, pá, e por acaso mais tarde acabo por comprar o carro. Só para ver como é que era. Mas aquela Opel Corsa, tenho saudades. Foi o meu primeiro carro. Foi ganho com muito suor, e se eu pudesse até agora teria o carro, porque foi uma das histórias que mais me lembro. Tiago, só para dizer uma coisa para não me interpretarem mal. Eu sou apologista dos treinos atuais de personal treino, dos treinos pessoais. Eu acho que há muita gente capaz. Eu conheço um que é o Francisco e muitos que são muito capazes. E hoje em dia, com a capacidade que há, obviamente, que há uma capacidade diferente. Mas no nosso tempo, essa de liberdade não havia. A liberdade é tão como agora. Era muito mais rígido, éramos muito mais motorizados, era muito mais... os clubes eram mais rígidos connosco, não podíamos sair um pouco daquilo e havia uma situação. O clube estava sempre acima de qualquer pessoa. Isto, acima de tudo, eram dos ensinamentos que eu tiro de um passado. Mas personal trainers são muito bons e hoje em dia esta paragem que estamos a ver, há muita gente que vai chegar bem em forma. Porquê? Porque trabalha bem em casa, porque há condições. E se eu tivesse essas capacidades que tenho agora, eu diria, teve uma carreira fantástica, tanto eu como o Cândido, eu acho que teria uma carreira melhor ainda. Desapareci por momentos, agora estou de volta. O Cândido agora foi-se, sim, tens a tua oportunidade de te vingares, porque ele estava sempre a pegar no teu pé quando tu saías, mas agora parece que ele foi e não está para voltar. Olha, mas ele está assim. Não, mas ele, sabes que o Cândido, agora com o cabelo, está uma maravilha, ganhou confiança. O Cândido ganhou confiança. Vê lá, com aquela lábia que ele tem, com o conhecimento que ele tem, com o cabelo, com uma... espetáculo, pá, porque o Cândido é uma figura fantástica e é um dos irmãos que o futebol me deu. E o Cândido era um guerreiro acima de tudo. Acho que o Cândido era um guerreiro e tinha uma qualidade. Um miúdo que chega aos 18, 19 anos no Porto, com aquele balneário que ele próprio conta, e ter a personalidade que ele teve, em espaço de 1 ou 2 meses, conseguir logo ser admirado, porque o Cândido trabalhava e era um miúdo que respeitava. O Cândido chegava na caminhoneta, se tivesse que ficar 1 hora à espera, de pé, para ver onde se sentava, fazia. Nunca tentou ser mais perto que ninguém, e isto também foi das grandes virtudes que está a colher, graças a Deus está a colher tudo que semeou. Eu sou apologista, gosto muito dos meus amigos e gosto deles tudo bem, e o Cândido está a colher aquilo que semeou, que foi muito positivo e vai patamares muito mais acima, porque o Cândido é uma grande figura e um grande irmão. Arthur, também tens um espetáculo, mano. Mas não te esqueças do jantar, está bom? Está bem. Vamos fechar aqui. O David pede aqui para o Cheinho lhe mandar um abraço, dizer que era um craque dentro do campo. Obrigado, senhor. David. Obrigado. E ficamos por aqui. O Samuel Pedroso também. Parabéns a todos os participantes. Excelente iniciativa, grande painel.
Vamos tentar voltar amanhã. Tivemos aqui alguns problemas técnicos e entretanto, mas julgo que mais ou menos foi tudo positivo. O Luís Filipe Cristóvão, o Cândido Costa, que entretanto saíram os dois, o Chainho e o Arthur, que aqui se mantém. Muito obrigado a vocês os quatro por estarem aí desse lado e terem perdido este tempo aqui a conversar sobre os Euros. Amanhã, então, tento voltar e amanhã vamos ver se chegamos aqui à hora certa, às 10h15, e vamos falar de outro tema sobre futebol, e por isso conto com vocês desse lado. Até amanhã. Abraço. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado.